Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Bom dia, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Hoje nós vamos trazer a vocês um assunto que pega ali naquele calcanhar de todos nós. É o chamado problema da inveja. Qual seria a amplitude desse problema nas nossas vidas? A descoberta do cientista Norberto Kepp, que está conosco aqui todas as semanas, fazendo esse programa para vocês, mostram que a inveja é a raiz praticamente de todos os problemas da humanidade. E ela pode levar a sintomas e a doenças imprevisíveis. Muito do que nós sofremos, muitos dos problemas que nós temos, estão enraizados aí, embora nós não tenhamos essa consciência ainda. Bem, eu vou deixar aqui para vocês, Dr. Norberto Kepp, começar a introduzir e abrir uma porta na consciência de todos nós, para que nós possamos começar a nos libertar um pouquinho desse problema que deixa todos nós verdes, né, de inveja, muitas vezes, morrendo de inveja, literalmente morrendo de inveja. Sabe, o Freud, né, ele é um gênio fantástico que a humanidade teve no aspecto de metodologia para o tratamento das neuroses. E o Freud, ele criou um tipo de tratamento sui generis naquela época, no começo do século passado. Então ele tentava curar as pessoas praticamente sem medicamentos e através da palavra. E o que Freud notou, tirando essa parte mais sexual nessas teorias que ele colocou no sexo, o que ele notou mais no campo dos sentimentos era o sentimento de inveja. O Freud, ele viu muito, por exemplo, no começo do século passado, lá em Viena, que havia um chauvinismo muito grande, né? Quer dizer, o chauvinismo seria uma atitude do homem de desprezar a mulher e de colocar a mulher num plano assim muito secundário. Mas então Freud notou que havia assim muita inveja, principalmente das mulheres em relação aos homens. E essa inveja a gente pode ver quando, por exemplo, a mulher ela não quer exercer o papel dela, então ela gostaria de ter a posição de poder do homem. Então aí que a gente chama, né, de mulher sapatão, né, coisa assim. E o homem, então, quando teria inveja da mulher, seria o gay, né, o homossexual. Mas eu estou falando isso para mostrar que existe uma grande idealização, nesse caso da mulher sobre o homem, ou então do homem sobre a mulher. E Freud notou que naquela época chauvinista, era a mulher que queria sair daquela situação muito inferior que o homem a colocou, e elas manifestavam muita inveja do homem. E depois ele notou que nas psiquiatrias as pessoas mais doentes manifestavam muita inveja. Quer dizer, os doentes mentais mais graves. E unindo, por exemplo, ao que Kraepelin falou, o Kraepelin era um grande psiquiatra da Alemanha e ele praticamente que começou com a psiquiatria. O Kraepelin notou que o grande problema da humanidade, dos doentes, né, era a mania de grandeza. E que eu posso dizer que era uma megalomania, ou então uma teomania, que o indivíduo se caracteriza doente segundo o grau de megalomania. Por exemplo, se o indivíduo tem uma megalomania razoável, razoável digo 50%, né? É razoável.
Então o indivíduo tem meios de se submeter à análise, de aceitar o tratamento, ou então a orientação dos pais, dos professores. Mas o que acontece é que, com essa liberdade excessiva que principalmente a psicologia vem dando, que faz com que o indivíduo queira ser ele mesmo, né? Seja você mesmo, não seja vaquinha de presépio, não queira se orientar pelo pai, pela mãe. Existe muito essa orientação da psicologia. Então, o que aconteceu? O ser humano foi aumentando na sua arrogância. E de maneira que quando ele necessita de um tratamento, então ele não aceita. Eu posso dizer que todos nós, os que estão aqui, eu não sei se o Ademar, ele é médico, ele se acha doente, mas todos nós e vocês que estão aí nos ouvindo, eu posso dizer o seguinte, que todos nós, todos, somos doentes. Então essa ideia de ser doente é a ideia fundamental para a pessoa conseguir recuperar o quanto de saúde mental ele poderia ter. Agora, essa ideia não veio só de mim. A psicopatologia mostra que todas as pessoas são neuróticas. E a diferença entre a neurose é o indivíduo que, por exemplo, ele constrói castelos no ar, mas ele mora ainda na Terra, né? Agora, na psicose, não, ele constrói castelos lá e vive lá. Ele não quer descer na Terra. E os psiquiatras cobram aluguel, né? Dizem isso. Então, o que eu quero dizer é que, além da inveja, existe o problema da soberba, da teomania, da megalomania. Então, para caracterizar se o indivíduo é são ou doente, vocês têm que ver 3 aspectos. A questão da inveja da pessoa, que é uma coisa muito sutil. A inveja é o desejo que o indivíduo tem de destruir o bem alheio. E é difícil perceber, porque o próprio indivíduo invejoso, que somos todos nós, toda pessoa nasceu com inveja. Isso, São Basílio, que é um santo lá da Idade Média, lá do começo da igreja, lá no século IV, esse São Basílio dizia que já naquele tempo que o pecado original era a inveja. Então, quando o indivíduo, por exemplo, nota que o outro tem bens e que ele fica com raiva, ou então nota que o outro ganha bem, mesmo por corrupção. Aliás, quem ganha bem hoje em dia é mais por corrupção, né? Que um indivíduo de profissão liberal, ele, trabalhando 12 horas por dia, ele não vai ser nunca um milionário. Então, quando o indivíduo acha que aquele está ganhando muito, que se queixa, que fala mal, é um problema de inveja. Então, para ver se o indivíduo é são ou é doente, precisa ver se ele tem raiva dos bens do ser humano, do alheio, né? E, em segundo lugar, se ele tem essa teomania, se ele coloca muito lá em cima. Então ele vai fazer análise, o analista dá uma interpretação e fala, não é nada disso. Ou então, se um amigo dá um conselho, ele fala, não, eu sei como é que faz. Ou então, a questão da raiva. O indivíduo que a gente chama de ira, né? O indivíduo irado, que tem desejo de vingança, o indivíduo que está sempre irritado, que já levanta com cara azeda. A gente fala, né, que ele já pisa no chão com o pé esquerdo. Uhum. Você sabe que lá em Poços de Caldas, aquele famoso Santos Dumont, né? Ele fez uma casa em que o indivíduo é obrigado a subir na casa com o pé direito. Ele põe só o degrau do lado direito para o indivíduo
dá azar para quem mora na casa. Lá em Petrópolis. Aliás, em Petrópolis, isso né? mesmo. Quem quiser visitar lá vai se surpreender. Interessante isso. Então, são esses 3 fatores: a inveja, a megalomania e a ira. O indivíduo sempre irritado, sempre irritado. Sabe, quando chega uma pessoa assim lá no nosso consultório para fazer análise, pessoa que reclama o tempo todo, é o pai, é a mãe, é o tio, é o avô, é a avó, é professor, é filho, etc. A gente fala, cuidado, calma, bicho aí, calma que você vai ficar doente. Então, a causa principal das doenças orgânicas vem daí da irritação que o indivíduo tem com tudo na vida. Se queixa, quer dizer, ele vive se afogando num copo d'água, não está contente com nada. O indivíduo que reclama de tudo. Exatamente. Você conhece muitas pessoas assim? Dr. Kepp, eu acho que a gente poderia contar nos dedos de uma mão as pessoas que não são assim. As pessoas otimistas, as pessoas mais gratas, as pessoas que procuram levar um bem-estar ao próximo, mesmo que elas se sintam mal. Às vezes estão doentes, cansadas, mas ainda assim elas procuram esconder aquele mal-estar e levar um bem-estar para o ambiente. Isso a gente pode contar nos dedos de uma mão para conseguir achar uma pessoa assim. O indivíduo doente, ele não apenas ele é irritado, é um indivíduo assim descontente, mas ele é assim porque ele imagina que todo mundo tem uma vida assim, melhor do que a dele. Um trabalho melhor do que ele, que todo mundo vive melhor do que ele. Inclusive, né, a gente sabe que não existe nenhuma pessoa que não tenha erros, que não tenha defeitos. É muito fácil a pessoa encontrar no outro pretextos para atacar, né? Por exemplo, eu tenho também uma moça, ela sempre se irritou com as pessoas que têm mais meios assim, econômicos. Ou então as pessoas muito ricas. E agora, com o tempo, ela começou a notar que as pessoas mais felizes não são as pessoas milionárias. Ela trabalha, então, nesse meio e notou que as pessoas que têm muito poder econômico são pessoas muito descontentes com a vida e são pessoas muito desequilibradas. Inclusive porque o poder econômico faz com que a pessoa seja avarenta e ela agarre aquele dinheirinho que ela tem, o dinheirão, e tenha tanta preocupação com aquilo que não tenha nenhuma felicidade. Então, eu quero dizer o seguinte também, que esse apego, por exemplo, ao supérfluo, quer dizer, apego ao que não dá felicidade, esse apego é atinente tanto ao indivíduo assim, mediano, como até ao rico e ao pobre também. E se o indivíduo está contente com a vida, o indivíduo pode ser rico, mediano ou pobre, ele é um indivíduo internamente satisfeito, porque tem que ver o interior da pessoa, se ela tem gratidão ou não. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Vocês pensam que a inveja, normalmente, é a pessoa desejar aquilo que o outro tem
e que você não tem, ou que ele não tem? A inveja, no sentido psicanalítico, tem outro sentido. Ou seja, inveja vem do latim invidere, quer dizer não ver, não querer ver, não ver alguma coisa. Por exemplo, olha para uma mulher muito bonita e a outra diz, não, ela não é bonita, ela tem esse, aquele defeito, não vê, não reconhece, não quer reconhecer a beleza daquilo. Ou, por exemplo, como estávamos conversando com os amigos hoje de manhã, ele é professor da Milênio e diz que ele costuma usar muito esse exemplo nas salas de aula sobre o Salieri e o Mozart, que Salieri viu na obra de Mozart, de acordo com o filme, não necessariamente a realidade da vida deles, mas no filme Salieri teria visto a vida do Mozart, a obra do Mozart, e teria ficado encantado, mas decidiu não querer mais ver, não aceitar divulgar isso, uma oposição ao bem. Então, por detrás de todo problema, como disse no bloco anterior, a inveja está lá instalada. A inveja é não querer o bem, a beleza, a verdade, a felicidade, enfim, para a nossa vida e para a vida dos outros. Então, é uma atitude de destruir toda chance de bem-estar, de alegria e de saúde. É muito importante que nós nos conscientizemos dessa N faces que a inveja pode ter, essa múltipla face que esse problema nosso apresenta na nossa vida. Eu gostaria de completar o que você falou, que no caso, por exemplo, do indivíduo não invejoso, grato, então ele se alegrar com a riqueza, com os bens que o outro tem. Agora, eu sei que isso é muito difícil, mas para a pessoa ter saúde, ela tem que ter essa bondade de gostar do próximo e principalmente daqueles que ela tem diferença, que ela não gosta muito, assim, de ter uma atitude boa com aquela pessoa. E o indivíduo só tem saúde e sanidade se ele tiver essa conduta boa, senão nunca ele irá ter sanidade. O Adhemar, poderia falar alguma coisa a respeito da medicina? O que a gente nota é o seguinte, como médico, que no hospital seria assim, o centro da conscientização da inveja do ser humano, porque a doença, no fundo, ela seria assim, essa somatização que a pessoa faz por não querer ver essa inveja nela. Eu posso até citar um exemplo assim, de uma garota que apareceu na quarta-feira lá, com uma doença assim, no estômago, Ela estava com uma gastrite muito forte, e eu comecei a conversar um pouco mais com ela e ela relatou que o marido dela, eles trabalhavam no mesmo banco, que o marido dela estava recebendo salários mais altos. E ela estava muito revoltada com isso, ela não falava assim diretamente. Aí eu tentei assim mostrar para ela que no fundo ela estava com uma crise assim de inveja com relação a ele, E o que ela respondeu para mim, que ela poderia ter tudo, mas menos a inveja, porque a gente percebe que lá no consultório a pessoa pode admitir tudo, Dr. Kepp, menos a inveja. Quando se toca nesse ponto, a pessoa ela fica assim, às vezes com muita raiva, Ela acha que não é invejosa. Então, o que a gente vê é o seguinte, que a doença orgânica mesmo, ela pega tudo, porque, por exemplo, uma pessoa doente, ela acaba atrapalhando todo mundo, A família, envolve não sei quantas pessoas só para cuidar dela no hospital, enfermeiros, médicos. Então, seria o cúmulo da doença, da doença psíquica e orgânica, E a conclusão que eu tenho chegado, que nem o senhor tem falado ultimamente, ou a pessoa está na virtude ou ela está na doença. Ela não tem muita escolha, na verdade. Mas viu o que o senhor falou? Que interessante. Que a pessoa fica doente para aborrecer todo mundo. E é verdade. A gente nota isso, porque envolve tantas pessoas, E mesmo nessa parte financeira, para o hospital, sistemas inteiros giram em torno da doença do ser humano. E no hospital é típico isso. E é interessante o pacto social que é feito em torno disso, Porque o doente, ele vira um tirano na família, na sociedade, ele tem o direito de exercer essa tirania, porque ele é visto como uma vítima. E nunca o doente é visto como um ator, um agente da própria doença dele. Porque eu nunca esqueço que eu li no livro Medicina da Alma, do Dr. Kepp, que não existe doente bonzinho. Isso sempre ficou gravado na cabeça, E na realidade é isso. É claro que é uma coisa inconscientizada, Mas é a realidade. Mas já notou que, por exemplo, o senhor trabalhando no pronto-socorro com doentes orgânicos, se o senhor der essa ideia, a pessoa aceitar,
já metade da doença dele sarou. Lá no HC, no Hospital das Clínicas, olha, eu posso considerar de que, fazendo um processo assim de conscientização, metade dos doentes saravam. Escuta, Ademar, o senhor, quando o senhor atende os clientes lá no pronto-socorro, eu noto que o senhor utiliza muito pouca medicação, o senhor mais conscientiza os pacientes, né? O que acontece quando se tem um tempo a mais, a gente consegue assim conversar com a pessoa. Se eu tiver um tempo de 20 minutos, por exemplo, dá para entrar nessa questão mais emocional. E muitas vezes chega um hipertenso lá, só no diálogo, muitas vezes, ele consegue se acalmar e às vezes não precisa nem ser dada a medicação para a pessoa. Então, o diálogo é que cura a pessoa. No fundo, né, essa questão interior psíquica, ela é a prevalente, né? Uhum. E a gente nota que a medicação, no fundo, acaba atrapalhando mais, porque quando foi falado do vício, naquele outro bloco lá, que a pessoa entra nesse vício, né, nessa mania, não só com relação à doença, de ficar reclamando, mas com relação ao medicamento. Então, quando se quer tirar isso dela, é que nem se estivesse tirando uma muleta. Uhum. E aí, quando a pessoa percebe um pouquinho só, às vezes ela pode ter uma melhora enorme. O senhor sabe, Dr. Kepp, em uma ocasião, eu fiquei muito surpresa de verificar a intensidade de inveja que existe entre pais e filhos e pais. E esse conceito de inveja que o senhor coloca no seu livro A Origem das Enfermidades, esse conceito atinge a todos os seres humanos, porque é a pessoa contra a felicidade da própria vida. Então, voltando a essa questão de mães e filhos, pais e filhos e vice-versa. Eu me lembro de uma ocasião, uma senhora ia receber a visita da filha dela, que ela não via há muito tempo, e ela ficou extremamente feliz e excitada com essa notícia. E aí o que aconteceu? Ela quis embelezar a casa, colocar a casa bonita para receber a filha, subiu numa escada, caiu e fraturou seriamente, fez uma fratura exposta na perna e foi hospitalizada. Então, quando a filha chegou, encontrou no hospital, ela não podia mais passear com a filha, ela como que inconscientemente destruiu a possibilidade dela ser feliz. Isso também seria um conceito de inveja aí? Inveja da própria felicidade? Você veja o seguinte, que a gente pode dizer que somente uma pessoa muito doente é que teria inveja dos filhos. Porque geralmente o que acontece é isso, os pais, eles querem que os filhos sejam melhores do que eles. E agora, a gente encontra nos filhos muita inveja, muita raiva dos pais, por causa justamente desse problema que a própria psicologia trouxe, dando aso para as crianças se oporem à orientação dos pais, criando essa enorme problemática que existe hoje em dia. Porque, pelo que eu conheço, 90% dos pais, e só 10%, portanto, que são muito doentes, é que entram em atrito com os filhos. 90% só querem ajudar os filhos, e às vezes os filhos são terríveis. Isso. São umas pestinhas, e os pais aguentam firme, né? Temos aqui a Sophie Bergquist, que é professora de línguas das escolas Millennium e que aplica a metodologia psicolinguística trilógica no ensino dos idiomas e que faz muita terapia em sala de aula indiretamente, né, Sophie? Porque estudando esses textos, automaticamente os alunos estão se conscientizando de uma série de coisas importantes. E a inveja é uma delas, né? Você tem algum exemplo, Sophie, de como vocês notam esse problema na sala de aula? Então, nós lidamos bastante com essa questão da inveja ligada ao conhecimento, desenvolvimento, e uma coisa muito prática que a gente nota é que, em geral, quando os alunos se envolvem com esses assuntos interessantes lá na Escola Millennium, esses textos sobre psicanálise, terapia e tudo, tem um ou outro que não gosta de ver que os outros estão aproveitando daquilo. Então, eles ficam com o que a gente chama de buraco negro na aula, ficam
olhando o relógio, dando a entender claramente que não estão gostando, estão querendo, às vezes começa a falar com alguém ao lado, tentam tirar ou destruir aquele ambiente bom dos outros. Mas o que acontece é que aquela própria pessoa não aproveita nada, não aproveita para ela, está achando que ela está querendo destruir para os outros, e pensa mal dos, ai, que mais são ridículos, como eles são, e vê isso fora, mas ela que não está aproveitando. Então a gente tenta mostrar isso também nas aulas, como a própria pessoa se destrói através desse sentimento. Então a inveja é o sentimento mais estúpido que existe, né? Que não traz nenhuma vantagem para a pessoa. Nada. Que não traz nenhum prazer, nenhuma vantagem, somente a destruição dela e dos outros. Agora, o que é difícil na inveja, viu, Cláudia? É que é um sentimento que a pessoa tem, e como é um sentimento assim abominável, porque o que é a inveja? A inveja é simplesmente querer o mal do outro. Então, vamos dizer, na gula o indivíduo come, tem a vantagem da comida que ele ingere, na avareza o dinheiro que ele ganha, na luxúria o prazer que ele tem. E na ira, ele pode até entrar em competição, em briga com o outro, na teomania, subir, ter até sucesso na vida social, porque dão muito valor aos indivíduos megalômanos. Agora, na inveja, não. Na inveja é um sentimento abominável, porque é simplesmente querer destruir o outro. Não querer que o outro seja o que ele é. Então, a inveja é o tipo do sentimento inútil. Quer dizer, sentimento, é um não sentimento. Porque sentimento é amor. A realidade é o amor. E a inveja é o desamor. É o desejo de evitar o bem para o próximo. Então, se a inveja é tudo isso, a inveja é a destruição total do próprio ser, né? Na próxima semana, então, daremos continuidade a esses temas da psicopatologia aplicadas à nossa vida cotidiana. Até lá!